sobre a vida de Paulo. E aqui em Gálatas a gente vai complementar, reforçar ainda mais o que o Senhor falou através do nosso presbítero. Amém? Gálatas, capítulo 1, do 11 em diante. Queridos irmãos, nós temos que saber separar na nossa vida o que é de Deus e o que não é de Deus. Glória a Deus. Deus está falando dessa sabedoria humana. Quantas pessoas têm seguido os homens? Porque existe realmente muitas pessoas inteligentes nesse mundo. Pessoas que mudam o sistema, pessoas que mudam a sociedade, com seus escritos, com seu conhecimento. É interessante que muitas pessoas no mundo têm dado valor mais aos escritores seculares do que a palavra do Senhor. Por isso que existem aí muitos livros, muitos best-sellers, pessoas que vendem milhões, milhares de livros. E isso me chama a atenção porque ontem eu estava fazendo um estudo, eu vi numa pregação também do Dr. Rodrigo Silva, ele estava comentando no seu canal sobre a história do cristianismo no mundo. Ele fazendo uma pesquisa, ele estava comentando lá no seu canal. E realmente, a Bíblia fala desse tempo, dessa grande apostasia, das pessoas se afastando do conhecimento, da verdade de Deus. Porque a Bíblia ela foi escrita também por pessoas como a gente. Só que a única coisa que diferencia do mundo dos livros seculares é que nós temos que entender, como cristão, que o livro, a Bíblia, é um livro diferente de todos os livros. Apesar de ser escrita por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Foram homens que tiveram um grande encontro com Deus, para você ver que uma coisa se encaixa com a outra. E realmente essa apostasia é verdadeira, porque ontem eu vi uma reportagem de uma moça que estuda biomedicina acho que esqueci o nome da universidade. E ela disse que ela está estudando sobre como é que fala? Ela disse que a gente tem no nosso corpo 90% do... É gene que fala, ou é? DNA do macaco. Pode um negócio desse? É por isso que nós estamos comentando sobre isso, e Deus está falando sobre isso. Por quê? É porque Darwin que escreveu sobre isso, a teoria da evolução. Nós sabemos que aí na faculdade é o que mais é ensinado, né? A teoria de Darwin. Eu estudei isso em história. Por que essas filosofias são doutrinas, são filosofias humanas? Olha, tudo que os homens seculares escrevem para a gente está numa faculdade, vocês que vão enfrentar a faculdade, nós temos que entender, nós temos que reter dali somente o que a gente acha que é bom para a nossa vida, porque tem muita coisa boa. Tem muito aprendizado bom, não é proibido você ler esses livros. Verdade, Deus ele está dizendo. Não é proibido você concordar com alguma coisa, porque tem muita coisa de verdade. Agora, quando vem bater na palavra de Deus, você vê que sai da direção do livro sagrado, do canon sagrado, aí sim, aí você tem que ficar com o pé atrás. Porque se você crê nos homens, no que eles escrevem, esses livros, essas pessoas vão mudar o teu modo de ver, o teu modo de pensar. É por isso que o cristianismo no mundo, olha, as pessoas estão se afastando. Na Europa, a maioria das igrejas já viraram tudo boate e bares. Por quê? Porque foi de lá que começou os reformadores. Deus levantou grandes escritores. E hoje a gente vê que aquela base, aquele alicerce, as pessoas estão conhecendo o mundo, que o mundo está mostrando, a tecnologia crescendo a cada dia para confundir ainda mais a mente das pessoas. Então, se você não tiver um conhecimento profundo da palavra de Deus, o mundo vai te engolir. As filosofias e a doutrina do mundo vai engolir tua fé, teu pensamento, e você vai virar um ateu. Porque as coisas de Deus, a Bíblia diz que elas se discernem o quê? Espiritualmente, é sobrenatural.
Foge da ciência, foge do entendimento da ciência. Não é errado você estudar a ciência. Você pode ser um médico, um bom médico, estudar medicina. Pode estudar, Bia, pode estudar. Pode estudar, deixa Deus te usar. Quantas pessoas hoje eu vou no consultório, levo minha mãe, meu pai, eu chego lá, o doutor é convertido, é um crente, fala de Jesus pra gente. A médica que eu levei meu pai, ela é evangélica, é uma médica. Falando de Jesus, papai evangelizando ela, que ele evangeliza todo mundo, né? Ela falou, não, eu também processo essa fé, sou cristã. Uma médica, uma bênção no mundo de Deus. Então nós temos que usar as coisas boas que tem, porque tem muitos livros bons de aprendizado, e nós temos que reter somente aquilo que não vai abalar a nossa fé. Então a sabedoria do homem ela é muito forte. E quando a gente vai estudar no decorrer da história, aqueles que quiseram ultrapassar o limite que Deus deu para o homem, a sabedoria do homem, aqueles que quiseram ultrapassar o conhecimento do Senhor, o Senhor abateu. Pode estudar na história. Ninguém prosperou diante de Deus, sabe por quê? Porque Jó 42 diz que os planos do Senhor, o propósito do Senhor, a sabedoria divina do Senhor, ninguém vai frustrar. Glória a Deus. A minha sabedoria, a minha inteligência, você pode frustrar. Se você tem mais conhecimento que eu, tiver mais argumento que eu, você pode me frustrar. Mas a palavra de Deus, o conhecimento de Deus é de origem divina, isso ninguém vai mudar. Glória a Deus. Ninguém vai mudar. Nem o império mudou, nem os maiores ditadores dessa terra. Pode estudar na história. Aqueles que bateram forte contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, todos caíram. Todos não progrediram. Faraó não progrediu. Deus colocou José lá para mandar no Egito. Na corte de Nabucodonosor, Deus levantou Daniel lá para mandar na corte. Alexandre o Grande, ele queria conquistar o mundo. Deus abateu ele. É só estudar na história. Glória a Deus. Não tem para Deus, gente. Não tem. Você pode estudar, buscar o conhecimento que você quiser. Muito bom estudar. É muito bom você ter uma biblioteca com conhecimento, com livros. Isso é muito bom. Agora não deixa ninguém abalar a tua fé. Verdade. Glória a Deus. Não deixa ninguém reter aquilo que tu aprendeu do Senhor. Esse homem nos dá um grande exemplo disso, porque ele era um intelectual. Ele era um homem muito inteligente. Na melhor faculdade de Jerusalém ele estudava, que era a faculdade de Gamaliel. Falava vários idiomas. E olha que ele começa dizendo aqui, defendendo a autoridade dele. Tanto o que o presbítero pregou, ele está defendendo a autoridade dele. Ele está defendendo de onde Deus tirou ele. E o que ele era, e o que ele é para a igreja de todos os tempos. No versículo 11, ele vai dizer, caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é o quê? De origem humana. Paulo não pregava o que ele queria. Ele pregava o que o Espírito Santo revelava para ele. E ele lutou contra quem? Ele lutou contra o judaísmo. Ele lutou contra o docetismo. Ele lutou contra os gnósticos. Ele lutou contra Platão. Ele lutou contra Aristóteles. Ele lutou contra todas essas filosofias gregas e greco-romanas. Por isso que Nero matou ele, cortou o pescoço dele, mas a fé dele, Nero não levou. Glória a Deus, aleluia. E os escritos dele estão aqui, ó, 2000 anos depois, convertendo corações, porque esse livro não é de sabedoria humana. Aprenda isso nessa manhã. Meu Deus, aleluia. Versículo 12: porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado, ao contrário, eu recebi diretamente do Senhor Jesus Cristo por revelação. Glória a Deus, aleluia. Isso é muito forte. Glória a Deus.
aqui. Por isso que nós temos que crer no que está escrito no texto. Porque esse livro é um livro espiritual, é o melhor livro do mundo. Esse livro aqui é o livro mais vendido ainda no mundo. Até mesmo os nossos irmãos judeus, quando eles vão estudar os evangelhos, a maioria se converte de tão forte que é. Glória a Deus. Aquele autor que fez Jesus Cristo, a Paixão de Cristo, o filme de Mel Gibson, aquele homem foi impactado pela glória de Deus, mudou a vida dele, e dá testemunho aí na internet. Esses atores que estão na Record, que a Record passa muitas séries de Deus, coisas de Deus, aí na televisão melhor que a Globo só é lixo, só é para destruir as famílias. E você vê que a maioria desses autores se convertem, porque eles vão conhecer o livro, não é um livro qualquer, um livro espiritual, que vai lá no profundo da tua alma. Versículo 13: pois já ouviste como foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. Aquele dando o seu exemplo quando ele era um fariseu, quando ele pensava que ele estava fazendo a vontade de Deus, fazendo as coisas certas, mas o próprio Cristo se revelou para ele quando ele foi a Damasco prender e cerrar os irmãos em cadeia. Ele vai dizer no versículo 15, nós vamos encerrar aqui, no verso 16: todavia Deus o quê? Me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente, não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi para Jerusalém para me aconselhar com que já era um apóstolo antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e retornei a Damasco. Passado 3 anos subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum de outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa da minha parte. Aleluia, Deus. Por quê? Porque ele falava cheio do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, quando tu está cheio de Deus, Deus te usa de uma forma sobrenatural. Ele te dá unção, Ele te dá autoridade. E quando tu prega, se tu quer, as pessoas são salvas, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas. Por quê? Porque nesse livro tem poder. Na palavra de Deus tem poder para abençoar e para amaldiçoar a nossa vida. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos fazer a oração final e vamos tomar o nosso café da manhã. Amém? Maravilhoso Deus, te agradecemos por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui nessa manhã para a glória do teu santo nome. Nessa manhã, meu Deus, tu nos ensinaste que a tua sabedoria é a melhor coisa, Senhor, é a melhor ciência, Salomão em Provérbio diz. Que a maior sabedoria é te temer, é confiar em ti. Porque tu não falhas, Senhor. Nos dá essa sabedoria para ensinar os nossos filhos. Nos dá essa sabedoria para ministrar a tua palavra. Nos dá essa sabedoria para administrar o nosso ministério que tu entregou em cada um de nossas mãos nesta manhã. Glória a Deus, Pai. E que nós possamos ser bênção. E que não possamos, meu Deus, de maneira nenhuma acreditar nas filosofias dos homens, naquilo que os homens estão escrevendo para distorcer a tua palavra, mas que a tua palavra cresça e que nós possamos diminuir a cada dia
para a glória do teu santo nome. Nos dá uma manhã abençoada. Hoje, meu Pai, nós temos o culto 18 horas da Santa Ceia. Nos abençoa, abençoa as famílias que vêm aqui, abençoa as famílias de perto, de longe, traz de perto e de longe as pessoas para ouvir o ensino, para ouvir a tua palavra e serem salvas, libertas. Glória a Deus. Abençoadas por ti nesse lugar. Faz desse lugar tua morada. Faz desse lugar um lugar de renovo, um lugar de ensino, um lugar, Senhor, de poder no teu Espírito Santo. Glória a Deus. É que eu te peço nessa manhã. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas da live. Te agradeço nessa manhã pelas pessoas que ainda vão escutar e ouvir e ver esse ensino. E que tu venha nos abençoar e abençoar grandemente a todos. É que eu te peço nessa manhã. Muito obrigado pelos louvores. Somos gratos a ti por essa consagração. Nós te apresentamos essa consagração em prol de cada pessoa que entra neste lugar. Cada pessoa que já foi e é e será abençoada por ti nesse lugar. Nós cremos no teu agir, nós cremos no teu sobrenatural, nós cremos que todas as portas vão se abrir para a glória do teu santo nome. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação seja com todos e todos digam amém. Dá uma palma para Jesus. À noite nós vamos estar aqui ceando ao Senhor a partir das 18 horas. E você é o nosso convidado todo especial. Amém?